Todas as glórias são a sua divina graça, Srila Prabhupada, a Swarupa Damodara Goswami, Krishna Das Kaviraja Goswami, ao Panchatattva, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Todas as glórias a Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Advaita Acharya, Gadadhara Pandita, Srivasa Pandita. Hoje iremos falar o capítulo 20 do Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, intitulado O Senhor Chaitanya Instrui Sanatana Goswami. Deixai-me oferecer minhas respeitosas reverências a Sri Chaitanya Mahaprabhu, cujas maravilhosas opulências são ilimitadas. Por sua misericórdia, mesmo quem nasce como o mais baixo dos homens pode propagar a ciência do serviço devocional. Todas as glórias a Sri Chaitanya Mahaprabhu, todas as glórias a Nityananda Prabhu, todas as glórias a Advaita Acharya e todas as glórias a todos os devotos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Enquanto Sanatana Goswami estava aprisionado na Bengala, chegou uma carta de Srila Rupa Goswami. Ao receber este recado de Rupa Goswami, Sanatana Goswami ficou muito satisfeito. Indo direto ao superintendente da prisão, que era um comedor de carne, ele disse o seguinte: Sanatana Goswami disse ao carcereiro muçulmano: Caro Senhor, és uma pessoa santa e és muito afortunado. Tens pleno conhecimento das escrituras reveladas, tais como o Alcorão e livros semelhantes. Se alguém, baseado nos princípios religiosos, liberta uma alma condicionada ou um prisioneiro, a Suprema Personalidade de Deus liberta-o também do cativeiro material. Sanatana Goswami prosseguiu: Antes fiz muito por ti, agora estou em dificuldades. Por favor, retribui minha boa vontade, libertando-me. Sanatana Goswami pôde perceber que a mente do comedor de carne ainda não estava satisfeita. Então, ele juntou 7.000 moedas de ouro na frente dele. Ao ver as moedas, o comedor de carne sentiu-se atraído por elas. Foi aí que ele concordou e naquela noite cortou as algemas de Sanatana, deixando-o atravessar o Ganges. Dessa maneira, Sanatana Goswami conseguiu se libertar. Entretanto, não teve coragem de caminhar ao longo do caminho da fortaleza. Andando dia e noite, chegou por fim à região montanhosa conhecida como Patada. Após chegar à Patada, encontrou-se com um estalajadeiro a quem pediu humildemente que o ajudasse a atravessar aquela região montanhosa. Um homem muito perito em quiromancia era naquela ocasião hóspede do estalajadeiro. Atento à chegada de Sanatana, cochichou o seguinte no ouvido do estalajadeiro. O quiromante disse: Este homem, Sanatana, possui 8 moedas de ouro. Ao ouvir isto, o estalajadeiro ficou muito satisfeito e disse o seguinte a Sanatana Goswami. O estalajadeiro disse: À noite, com meus próprios homens, ajudar-te-ei a atravessar aquela região montanhosa. Agora, por favor, almoça e cozinha tua própria comida. Dizendo isso, o hoteleiro ofereceu a Sanatana cereais para cozinhar. Sanatana foi então tomar banho de rio. Por estar de jejum há 2 dias, Sanatana cozinhou o alimento e comeu. Contudo, tendo outrora trabalhado como ministro do Nawab,
passou a analisar a situação. Como ex-ministro do Nawab, por certo que Sanatana entendia de diplomacia. Por isso pensou, por que esse estalajadeiro me presta tanto respeito? Com isto em mente, ele interrogou o seu servo, cujo nome era Ishana. Sanatana perguntou a seu servo, Ishana, acho que trazes algumas coisas valiosas contigo. Ishana replicou, sim, tenho 7 moedas de ouro. Ao ouvir isto, Sanatana Goswami repreendeu seu servo, dizendo, por que trouxeste contigo este presságio da morte? Em vista disso, Sanatana Goswami pegou as 7 moedas de ouro em sua mão e foi até o hoteleiro. Segurando as moedas de ouro na frente dele, falou o seguinte, tenho estas 7 moedas de ouro comigo. Por favor, aceita-as. E mostrando tua fidelidade a um ponto de vista religioso, por favor, ajuda-me a atravessar aquela extensão de terra acidentada. Sou um prisioneiro do governo e não posso seguir ao longo do caminho das fortificações. Seria muito piedoso de tua parte aceitar este dinheiro e gentilmente ajudar-me a atravessar esta região montanhosa. Sorrindo, o estalajadeiro disse, antes que as oferecesses, eu já sabia que havia 8 moedas de ouro na posse de teu servo. Tencionava matar-te hoje à noite mesmo e tirar-te todas as moedas. É muito bom que tenha tomado a iniciativa de oferecê-las a mim. Só assim livrei-me de cometer tamanha atividade pecaminosa. Estou muito satisfeito com teu comportamento. Não aceitarei estas moedas de ouro, mas ajudar-te-ei a atravessar esta região montanhosa só para realizar uma atividade piedosa. Sanatana Goswami replicou, se não aceitares estas moedas, outrem matar-me-á por causa delas. É melhor que me salves deste perigo aceitando as moedas. Após fazer-se este acordo, o hoteleiro deu a Sanatana Goswami 4 guarda-costas para acompanhá-lo. Andando pelo caminho da floresta, noite adentro, ajudaram-no a fazer a travessia da região montanhosa. Após atravessar as colinas, Sanatana Goswami disse a seu servo, Ishana, acho que ainda tens alguma moeda de ouro. Ishana replicou, ainda tenho uma moeda de ouro em minha posse. Então Sanatana Goswami disse, pega a moeda e volta para casa. Após separar-se de Ishana, Sanatana Goswami passou a viajar sozinho com um pote d'água em sua mão. Coberto com um mero lençol surrado, ele, assim, ficou livre de qualquer ansiedade. Caminhando sem parar, Sanatana Goswami chegou, enfim, a um local chamado Ajipura. Naquela noite, ele se sentou dentro de um jardim. Em Ajipuri havia um cavaleiro chamado Srikanta, que, por acaso, era casado com a irmã de Sanatana Goswami. Ele trabalhava a serviço do governo. Srikanta tinha consigo 300.000 moedas de ouro, que o imperador lhe dera para adquirir cavalos. Dessa maneira, Srikanta estava comprando cavalos e enviando-os ao imperador. Enquanto estava sentado num lugar elevado, Srikanta pôde ver Sanatana Goswami. Naquela noite, acompanhado de um servo, ele foi ver Sanatana Goswami. Ao encontrarem-se, tinham muito o que conversar. Sanatana Goswami
contou-lhe todos os pormenores de sua captura e libertação. Então Srikanta disse a Sanatana Goswami: fica aqui por pelo menos 2 dias e veste-te como um cavalheiro. Deixa de lado estas roupas sujas. Sanatana Goswami redarguiu: não ficarei aqui sequer um momento. Por favor, ajuda-me a atravessar o Ganges. Partirei imediatamente. Com todo o cuidado, Srikanta deu-lhe um cobertor de lã e ajudou-o a atravessar o Ganges. Assim, Sanatana Goswami partiu mais uma vez. Após alguns dias, Sanatana Goswami chegou a Varanasi. Ele ficou muito contente ao ficar sabendo que Sri Chaitanya Mahaprabhu chegara ali. Daí, Sanatana Goswami foi à casa de Chandrasekhara e sentou-se perto da entrada. Compreendendo o que se passava, Sri Chaitanya Mahaprabhu disse o seguinte a Chandrasekhara. Sri Chaitanya disse: há um devoto à tua porta. Por favor, manda-o entrar. Ao sair, Chandrasekhara não conseguiu ver nenhum Vaishnava à sua porta. Quando Chandrasekhara informou ao Senhor que não havia nenhum Vaishnava à sua porta, o Senhor perguntou-lhe: não há definitivamente ninguém à tua porta? Chandrasekhara respondeu: há um mendicante muçulmano. Sri Chaitanya imediatamente disse: por favor, faze-o entrar. Então Chandrasekhara falou a Sanatana Goswami, que ainda estava sentado próximo à entrada: ó mendicante muçulmano, por favor, entra, o Senhor te chama. Ao ouvir esta ordem, Sanatana Goswami ficou muito satisfeito e entrou na casa de Chandrasekhara. Tão logo viu Sanatana Goswami no pátio, Sri Chaitanya Mahaprabhu correu em direção a ele. Após abraçá-lo, o Senhor ficou dominado pelo amor estático. Assim que Chaitanya tocou, Sanatana Goswami também encheu-se de amor estático. Gaguejando, ele disse: ó meu Senhor, não toques em mim. Ombro a ombro, Sri Chaitanya Mahaprabhu e Sanatana Goswami começaram a chorar ilimitadamente. Chandrasekhara ficou muito atônito de ver isto. Pegando a mão de Sanatana Goswami, Sri Chaitanya levou-o para dentro da casa e fê-lo sentar-se próximo a ele num lugar elevado. Quando, com sua própria mão transcendental, Sri Chaitanya Mahaprabhu passou a limpar o corpo de Sanatana Goswami, este disse: ó meu Senhor, por favor, não toques em mim. O Senhor replicou: estou te tocando só para purificar-me, pois pela força de teu serviço devocional podes purificar o universo inteiro. Santos de teu quilate são, por si só, lugares de peregrinação. Graças à sua pureza, eles são companheiros constantes do Senhor e por isso podem, inclusive, purificar os locais de peregrinação. Mesmo que alguém seja um estudioso muito erudito dos textos védicos sânscritos, ele não é aceito como meu devoto enquanto não se tornar puro em serviço devocional. Contudo, até aquela pessoa nascida em família de comedores de cães me é muito querida se ela for um devoto puro, sem nenhum interesse de desfrutar de atividades fruitivas ou de especulação mental. Na verdade, deve-se prestar-lhe todos os respeitos e deve-se aceitar tudo o que ela ofereça. Tais devotos são tão adoráveis quanto eu sou.
Embora nascida em família de brahmanas e dotada de todas as 12 qualidades brahmínicas, a pessoa que não se dedica aos pés de lótus do Senhor Krishna, cujo umbigo tem a forma de uma flor de lótus, não é levada tão em conta como um Chandala que dedica sua mente, palavras e atividades, riqueza e vida a serviço do Senhor. Não basta nascer em família de brahmanas ou ter qualidades brahmínicas, é preciso tornar-se devoto puro do Senhor. Se um Swapaka ou um Chandala torna-se devoto, liberta não apenas a si mesmo, como também a toda a sua família. Ao passo que o Brahmana não devoto, que tem meras qualificações brahmínicas, não pode sequer purificar a si mesmo e muito menos sua família. Sri Chaitanya Mahaprabhu prosseguiu: vendo-te, tocando-te e glorificando tuas qualidades transcendentais, todos podem aperfeiçoar o propósito de todas as atividades sensoriais. Este é o veredito das Escrituras reveladas. Meu querido Vaishnava, ver uma pessoa como tu é a perfeição daquele que olha. Tocar teus pés de lótus é a perfeição do sentido do tato. Glorificar tuas boas qualidades é a verdadeira atividade da língua, pois no mundo material é muito difícil encontrar um devoto puro do Senhor. Sri Chaitanya continuou: meu querido Sanatana, por favor, escuta-me. Krishna é muito misericordioso e é o salvador de todas as almas caídas. Meu querido Sanatana, Krishna salvou-te de Maharalva, o mais profundo inferno que se conhece. Ele é um oceano de misericórdia e suas atividades são muito graves. Sanatana replicou: não sei quem é Krishna. Quanto a mim, fui liberto da cadeia só por causa de tua misericórdia. Sri Chaitanya Mahaprabhu perguntou então a Sanatana Goswami: como é que te libertaste da prisão? Daí Sanatana descreveu a história de ponta a ponta. Sri Chaitanya disse: encontrei-me com teus 2 irmãos, Rupa e Anupama, em Prayaga. Agora eles foram para Vrindavana. Por ordem de Sri Chaitanya, Sanatana Goswami encontrou-se tanto com Tapana Mishra como Chandrasekhara. Então Tapana Mishra fez um convite a Sanatana e o Senhor Chaitanya pediu que Sanatana se raspasse e se barbeasse. Depois disso, Sri Chaitanya Mahaprabhu chamou Chandrasekhara e pediu-lhe que levasse Sanatana Goswami consigo. Pediu-lhe também que desse fim à atual roupa de Sanatana. Então, Chandrasekhara deu a Sanatana Goswami a aparência de um perfeito cavalheiro, levou-o para banhar-se no Ganges e em seguida trouxe-lhe um novo conjunto de roupas. Chandrasekhara ofereceu um conjunto de roupas novas para Sanatana Goswami, mas Sanatana não as aceitou. Ao tomar conhecimento disto, Sri Chaitanya Mahaprabhu ficou felicíssimo. Após o banho do meio-dia, Sri Chaitanya foi almoçar na casa de Tapana Mishra. Ele levou Sanatana Goswami consigo. Após lavar os pés, Sri Chaitanya sentou-se para almoçar. Ele pediu que Tapana Mishra também servisse o almoço de Sanatana Goswami. Então Tapana Mishra disse: Sanatana ainda precisa executar um dever, por isso não pode almoçar agora. Depois da refeição, darei alguns restos para Sanatana.
Após comer, Sri Chaitanya descansou um pouquinho. Daí Tapana Mishra deu a Sanatana Goswami os restos da comida deixados por Chaitanya Mahaprabhu. Quando Tapana Mishra ofereceu uma roupa nova a Sanatana Goswami, ele negou-se a recebê-la e, ao invés disso, falou o seguinte: se é teu desejo dar-me uma roupa, por favor, dá-me uma roupa velha que já tenhas usado. Quando Tapana Mishra lhe deu um dote usado, imediatamente Sanatana rasgou para fazer 2 jogos de roupas externas e de roupas interiores. Quando Chaitanya Mahaprabhu apresentou o Brahmana Mahashtriya a Sanatana, imediatamente o Brahmana convidou Sanatana Goswami para ir tomar refeições completas. O Brahmana disse: meu querido Sanatana, enquanto permaneceres em Kashi, por favor, almoça em minha casa. Sanatana replicou: praticarei o processo de Madhukari. Por que então deveria eu aceitar refeições completas na casa de um Brahmana? Sri Chaitanya sentiu felicidade ilimitada ao observar que Sanatana Goswami seguia à risca os princípios de sannyasa. Contudo, ele insistentemente olhava para o cobertor de lã de Sanatana Goswami. Como Sri Chaitanya Mahaprabhu ficava olhando para aquele valioso cobertor de lã, Sanatana Goswami pôde entender que o Senhor não gostava muito de vê-lo usando tal cobertor. Em vista disso, ele começou a pensar num meio de se ver livre do cobertor. Com isto em mente, Sanatana foi banhar-se às margens do Ganges e, enquanto estava lá, viu que um mendicante da Bengala acabara de levar sua colcha e estendera para secar. Sanatana Goswami disse então ao mendicante bengali: estimado irmão, faze-me um favor, troca comigo a tua colcha por este cobertor de lã. O mendicante replicou: Senhor, és um cavalheiro respeitável. Por que estás zombando de mim? Por que trocarias teu valioso cobertor por minha colcha surrada? Sanatana disse: não estou brincando, falo a verdade. Por gentileza, aceita este cobertor em troca de tua colcha surrada. Dizendo isto, Sanatana Goswami trocou o cobertor pela colcha. Então, com a colcha em seu ombro, foi ter com Sri Chaitanya Mahaprabhu. Quando Sanatana Goswami voltou, o Senhor perguntou-lhe: onde está teu cobertor de lã? Então Sanatana Goswami contou-lhe toda a história. Então Sri Chaitanya disse: já cheguei de uma vez por todas a uma conclusão sobre este assunto. Como o Senhor Krishna é muito misericordioso, ele tirou de ti todo o apego às coisas materiais. Por que deveria Krishna consentir que tu cultivasses o último vestígio de apego material? Após combater a doença, o médico competente não permite que perdure nada da doença. É contraditório praticar Madhukari e, ao mesmo tempo, usar um cobertor tão valioso. Quem faz isso perde toda a força espiritual e também torna-se alvo de gracejos. Sanatana Goswami replicou: a suprema personalidade de Deus salvou-me da vida pecaminosa da existência material. Por seu desejo, minha última parcela de atração material agora se foi.
Satisfeito com Sanatana Goswami, Sri Chaitanya outorgou-lhe sua misericórdia imotivada. Pela misericórdia do Senhor, Sanatana Goswami recebeu a força espiritual para lhe fazer indagações. Em outra ocasião, Sri Chaitanya fez perguntas espirituais a Ramananda Raya, e pela misericórdia imotivada do Senhor, Ramananda Raya pôde respondê-las apropriadamente. Agora, pela misericórdia do Senhor Sanatana Goswami, Sanatana Goswami ia fazer perguntas ao Senhor e o próprio Sri Chaitanya Mahaprabhu ia revelar a verdade. Sri Chaitanya Mahaprabhu, a suprema personalidade de Deus, pessoalmente falou a Sanatana Goswami sobre a verdadeira identidade do Senhor Krishna. Ele também falou-lhe sobre o amor conjugal do Senhor, sua opulência pessoal e as doçuras do serviço devocional. Por sua misericórdia imotivada, o próprio Senhor explicou todas essas verdades a Sanatana Goswami. Colocando uma palha em sua boca e prostrando-se, Sanatana Goswami agarrou os pés de lótus de Sri Chaitanya e humildemente falou o seguinte. Sanatana Goswami disse: nasci numa família baixa e todos os meus associados são homens de classe baixa. Eu sou muito caído e me considero o mais baixo dos homens. Na verdade, passei toda a minha vida dentro do poço do materialismo pecaminoso. Não sei o que me é benéfico nem o que me é prejudicial. Não obstante, de um modo geral, as pessoas têm-me como um acadêmico erudito, e eu também penso que o sou. Por tua misericórdia imotivada, libertaste-me do caminho materialista. Agora, recorrendo a essa mesma misericórdia, dize-me, por favor, qual o meu dever? Quem sou eu? Por que as 3 classes de misérias sempre me incomodam? Se eu ignoro isto, como é que posso beneficiar-me? Na realidade, não sei como indagar sobre qual a meta da vida e qual o processo de obtê-la. Sê misericordioso comigo e, por favor, explica todas estas verdades. Sri Chaitanya Mahaprabhu disse: o Senhor Krishna concedeu-te sua total misericórdia, e assim conheces tudo isso. Tenho certeza de que essas 3 classes de misérias são alheias à tua existência. Como possuis a potência do Senhor Krishna, de certo conheces essas coisas. Todavia, por natureza, o sadhu é um indagador. Embora saiba dessas coisas, o sadhu indaga à guisa de rigidez. Aqueles que anseiam por despertar sua consciência espiritual, cuja inteligência é resoluta e que não se desviam, com certeza alcançam a meta desejada. Estás qualificado para propagar o culto do serviço devocional. Portanto, ouve-me enquanto falo todas as verdades sobre ele. Vou revelá-las a ti. Em sua posição constitucional, a entidade viva é serva eterna de Krishna, pois ela é a energia marginal de Krishna, bem como uma manifestação igual ao Senhor e ao mesmo tempo diferente dele, tal qual uma partícula molecular do fogo ou do brilho do sol. Krishna tem 3 variedades de energia. Assim como a iluminação do fogo
situado num determinado local, espalha-se por toda parte. As energias da Suprema Personalidade de Deus para Brahman espalham-se por todo este universo. O Senhor Krishna tem, naturalmente, 3 transformações energéticas a saber: a potência espiritual, a potência da entidade viva e a potência ilusória. Originalmente, a energia de Krishna é espiritual e a energia conhecida como entidade viva também é espiritual. Todavia, há outra energia chamada ilusão, que consiste nas atividades fruitivas. Esta é a terceira potência do Senhor. Todas as energias criativas, inconcebíveis para o homem comum, existem na Suprema Verdade Absoluta. Essas energias inconcebíveis agem no processo de criação, manutenção e aniquilação. Ó principal entre os ascetas, assim como o fogo possui 2 energias, a saber, calor e luz, estas energias criativas inconcebíveis são as características naturais da verdade absoluta. Ó Rei, o Kshetra Jana Shakti é a entidade viva, embora possa viver quer no mundo material, quer no mundo espiritual. Ela padece as 3 espécies de misérias da existência material, pois se deixa influenciar pela potência avidya, ignorância, que lhe tolda a posição constitucional. Esta entidade viva, coberta pela influência da ignorância, existe sob diferentes formas de condição material. Ó Rei, ela fica então, em maior ou menor grau, livre da influência da energia material. Além desta natureza inferior ao poderoso Arjuna, há uma energia superior que é minha e consiste em todas as entidades vivas que se defrontam com a natureza material e mantêm o universo. Esquecendo-se de Krishna, a entidade viva tem, desde tempos imemoriais, se deixado atrair pelo aspecto externo. Portanto, a energia ilusória, Maya, causa-lhe todas as espécies de misérias ao longo de sua existência material. Na condição material, a entidade viva ora se eleva a sistemas planetários superiores, onde goza de prosperidade material, ora afunda numa situação infernal. Assim, sua posição equivale àquela de um criminoso que, ao ser punido pelo rei, é forçado a ficar submerso na água, da qual emerge em seguida. Ao se deixar seduzir pela energia material que se encontra à parte de Krishna, a entidade viva fica dominada pelo medo. Porque a energia material afasta da Suprema Personalidade de Deus, seu conceito de vida é antagônico. Em outras palavras, ao invés de agir como serva eterna de Krishna, ela passa a competir com Krishna. Isto chama-se Viparyoyo Smriti. A fim de anular este erro, quem é realmente erudito e avançado adora a Suprema Personalidade de Deus como seu mestre espiritual, sua deidade adorável e a fonte de sua vida. Desse modo, é através do processo de serviço devocional imaculado que ele adora o Senhor. Se a alma condicionada torna-se consciente de Krishna ao receber a misericórdia de pessoas santas que voluntariamente pregam os preceitos das Escrituras e que ajudam-na a tornar-se consciente de Krishna,
Ela, sendo abandonada por Maya, livra-se de suas garras. Esta minha energia divina, que consiste nos 3 modos da natureza material, é difícil de ser vencida, mas aqueles que se rendem a mim podem transpô-la facilmente. Não é por intermédio de seu próprio esforço que a alma condicionada poderá reviver sua consciência de Krishna, mas, por misericórdia imotivada, o Senhor Krishna compilou a literatura védica e seus suplementos, os Puranas. É através dos textos védicos, do mestre espiritual realizado e da superalma que Krishna educa a alma condicionada esquecida. Por meio destes, ela pode compreender a suprema personalidade de Deus como Ele é, e pode compreender que o Senhor Krishna é seu amo eterno e quem a liberta das garras de Maya. Dessa maneira, todos podem realmente conhecer sua vida condicionada e entender como alcançar a liberação. Os textos védicos dão informação sobre a relação eterna entre a entidade viva e Krishna, o qual se chama Sambandha. O fato de a entidade viva compreender esta relação e proceder de uma maneira que evidencie isto chama-se Abhideya. Voltar ao lar, voltar ao Supremo, é a meta última da vida e chama-se Prayojana. Serviço devocional ou atividade sensorial para a satisfação do Senhor chama-se Abhideya, pois pode desenvolver nosso amor original por Deus, que é a meta da vida. Esta meta é o interesse máximo e a maior riqueza da entidade viva. Dessa maneira, ela alcança a plataforma de transcendental serviço amoroso ao Senhor. Quem alcança a bem-aventurança transcendental de se relacionar intimamente com Krishna, presta-lhe serviço e saboreia as doçuras da consciência de Krishna. Pode-se dar o seguinte exemplo. Certa vez, um astrólogo erudito veio à casa de um pobre e, ao ver-lhe a condição miserável, perguntou-lhe o seguinte. O astrólogo indagou: por que estás triste? Teu pai era muito rico, mas ele não te revelou sua riqueza porque morreu em outro lugar. Assim como as palavras do astrólogo Sarvajna revelaram o tesouro de um homem pobre, os textos védicos aconselham-nos sobre a consciência de Krishna quando, inquisitivos, queremos saber por que estamos numa condição material aflitiva. Pelas palavras do astrólogo, estabeleceu-se a ligação entre o homem pobre e o tesouro. De maneira semelhante, a literatura védica nos ensina que o nosso verdadeiro vínculo é com Krishna, a suprema personalidade de Deus. Apesar de ficar sabendo da existência do tesouro de seu pai, só com este conhecimento o homem pobre não pôde adquirir o tesouro. Portanto, o astrólogo viu a necessidade de informar ao pobre os meios pelos quais ele poderia realmente encontrar o tesouro. O astrólogo disse: o tesouro encontra-se neste local, porém, se cavares em direção ao lado sul, as vespas e zangões surgirão e não conseguirás teu tesouro. Se cavares no lado ocidental, depararás com um fantasma criador de tanto distúrbio que tuas mãos nem sequer tocarão o tesouro. Se cavares no lado norte, defrontarás com uma grande serpente negra que te devorará
caso tentes aproximar-te do tesouro. No entanto, se cavares uma pequena quantidade de terra no lado oriental, tuas mãos imediatamente tocarão na arca do tesouro. As Escrituras reveladas concluem que devemos abandonar as atividades fruitivas, o conhecimento especulativo e o sistema de yoga mística, e ao invés disso, adotar o serviço devocional, através do qual podemos satisfazer Krishna completamente. Krishna, a suprema personalidade de Deus, disse: meu querido Uddhava, nem através da Astanga Yoga, o sistema de yoga mística para controlar os sentidos, nem através do monismo impessoal ou do estudo analítico da verdade absoluta, nem por meio dos estudos dos Vedas, nem através da prática de austeridades, nem através da caridade, nem através de aceitar sannyasa, pode alguém satisfazer-me tanto quanto aquele que desenvolve imaculado serviço devocional a mim. Por ser muito querido dos devotos e sadhus, sou alcançado por meio da fé inabalável e do serviço devocional. Este sistema de Bhakti Yoga, que aos poucos aumenta o apego a mim, purifica inclusive um ser humano nascido dentro de uma família de comedores de cães. Isto quer dizer que, através do processo de Bhakti Yoga, todos podem elevar-se à plataforma espiritual. Em conclusão, o serviço devocional é o único meio de nos aproximarmos da Suprema Personalidade de Deus. Portanto, este sistema chama-se Abhideya. Este é o veredito de todas as Escrituras reveladas. Quem é rico de verdade, naturalmente goza de todas as espécies de felicidade. Para quem está realmente alegre, todas as condições aflitivas desaparecem por si mesmas. Não é necessário nenhum esforço extrínseco. De modo semelhante, como consequência de Bhakti, despertamos nosso amor por Krishna. Amor este que se encontra adormecido. Ao situarmos-nos de tal maneira que podemos saborear a associação com o Senhor Krishna, a existência material, a repetição de nascimentos e mortes, chega ao final. O propósito de se amar a Deus não é enriquecer materialmente, nem livrar-se do cativeiro material. A verdadeira meta é situar-se no serviço devocional ao Senhor e gozar de bem-aventurança transcendental. Nos textos védicos, Krishna é o ponto central de atração e servi-lo é nossa atividade. Alcançar a plataforma de amor a Krishna é a meta última da vida. Portanto, Krishna, o serviço a Krishna e o amor por Krishna são as três grandes riquezas da vida. Em todas as escrituras reveladas, começando pelos Vedas, o ponto central de atração é Krishna. Ao obter-se completo conhecimento dele, o cativeiro de Maya, a energia ilusória, automaticamente é rompido. Há muitas classes de textos védicos e puranas suplementares. Em cada um deles existem semideuses específicos classificados como semideuses principais. Isto é só para iludir as entidades vivas móveis e imóveis, que elas se ocupem perpetuamente em tais imaginações. Contudo, quem faz o estudo analítico de toda esta coletânea de textos védicos chega à conclusão de que o Senhor Vishnu
é a única e inigualável Suprema Personalidade de Deus. Quem, por interpretação ou mesmo pela análise léxica, aceita a literatura védica direta ou indiretamente, vê que a declaração fundamental do conhecimento védico aponta para o Senhor Krishna. Qual é a orientação de todos os textos védicos? Em quem eles focalizam? Quem é a finalidade de toda a especulação? A parte de mim, ninguém sabe dessas coisas. Agora, fica sabendo que todas essas atividades visam a estabelecer tudo aquilo que tem relação comigo. O propósito da literatura védica é conhecer-me mediante diferentes especulações, quer por compreensão indireta, quer pela análise léxica. Todos especulam a meu respeito. A essência de todos os textos védicos é fazer com que todos possam distinguir-me de Maya. Quem analisa a energia ilusória chega à plataforma de compreender-me. Dessa maneira, deixando de especular sobre os Vedas, ele vê que eu sou a conclusão final. Só assim ele fica satisfeito. A forma transcendental do Senhor Krishna é ilimitada, tendo também opulência ilimitada. Ele possui a potência interna, a potência externa e a potência marginal. Tanto o mundo material quanto o mundo espiritual são transformações das potências externa e interna de Krishna. Portanto, Krishna é a fonte original tanto da manifestação material quanto da manifestação espiritual. O 10º canto do Srimad Bhagavatam revela o 10º objetivo, a Suprema Personalidade de Deus, que é o refúgio de todas as almas rendidas. Conhecido como Sri Krishna, ele é a fonte última de todos os universos. Deixai-me oferecer-lhe minhas reverências. Ó Sanatana, por favor, ouve sobre a forma eterna do Senhor Krishna. Ele é a verdade absoluta, destituído de dualidades, mas presente em Vrindavana como o filho de Nanda Maharaja. Krishna é a fonte original de tudo e o somatório de tudo. Ele aparece como o jovem supremo, e todo o seu corpo é constituído de bem-aventurança espiritual. Ele é o refúgio de tudo e o amo de todos. Krishna, conhecido como Govinda, é o controlador supremo. Seu corpo é espiritual, eterno e bem-aventurado. Ele é a origem de tudo. Ele não tem nenhuma outra origem, pois é a causa primordial de todas as causas. A Suprema Personalidade de Deus original é Krishna. Seu nome original é Govinda. Ele é pleno de todas as opulências e sua morada eterna é conhecida como Goloka Vrindavana. Todas essas encarnações de Deus são ou porções plenárias ou partes das porções plenárias dos Purushas Avataras. Krishna, porém, é a própria Suprema Personalidade de Deus. Em todas as eras, quando o mundo se vê ameaçado pelos inimigos de Indra, ele o protege por meio de seus diferentes aspectos. Existem 3 classes de processos espirituais mediante os quais podemos compreender a verdade absoluta: os processos de conhecimento especulativo,
de yoga mística e de bhakti yoga. Segundo estes três processos, a verdade absoluta manifesta-se como Brahman, Paramatma e Bhagavan. Transcendentalistas, eruditos, conhecedores da verdade absoluta, chamam esta substância não dual de Brahman, Paramatma e Bhagavan. A manifestação da refulgência do Brahman impessoal, que é desprovida de variedades, são os raios do brilho corpóreo de Krishna. É exatamente como o Sol. Aos nossos olhos imperfeitos, o Sol parece simplesmente consistir em refulgência. Adoro Govinda, o Senhor primordial, que é dotado com grande poder. O brilho reluzente de sua forma transcendental é o Brahman impessoal, que é absoluto, completo e ilimitado, e que manifesta as variedades de incontáveis planetas, com suas diferentes opulências em milhões e milhões de universos. O Paramatma, o aspecto de superalma, é a porção plenária parcial da Suprema Personalidade de Deus, que é a fonte original de todas as entidades vivas. Krishna também é a fonte original do Paramatma. Fica sabendo que Krishna é a alma original de todas as Atmas, entidades vivas. Para o benefício do universo inteiro, ele, por sua misericórdia imotivada, aparece como um ser humano comum. Ele faz isso graças à sua própria potência interna. Mas qual a necessidade, Arjuna, de todo este conhecimento pormenorizado? Com um único fragmento meu, permeio e sustento este universo inteiro. Só mediante atividades devocionais é que logramos compreender a forma transcendental do Senhor, que, sob todos os aspectos, é perfeita. Embora sua forma seja uma só, ele pode se expandir em formas ilimitadas, de acordo com sua vontade suprema. A Suprema Personalidade de Deus existe sob três formas principais: Swayam Rupa, Tad Ektama Rupa e Avesha Rupa. A forma original do Senhor, Swayam Rupa, manifesta-se sob duas formas, Swayam Rupa e Swayam Prakasha. Sob sua forma original como Swayam Rupa, Krishna é visto como um vaqueirinho em Vrindavana. Sob sua forma original, Krishna manifesta-se em dois aspectos, Prabhava e Vaibhava. Ele expande sua única forma original em muitas, como fez durante a dança da Rasa Lila. Ao casar-se com 16.108 esposas em Dwaraka, o Senhor expandiu-se em muitas formas. Segundo informam as Escrituras reveladas, essas expansões e as expansões da dança da raça chamam-se Prabhava Prakasha. As expansões Prabhava Prakasha do Senhor Krishna não são como as expansões do sábio Saubhari. Se o fossem, Narada não teria ficado assombrado ao vê-las. É espantoso que o Senhor Sri Krishna, que é o único e incomparável, tenha se expandido em 16.000 formas semelhantes para se casar com o mesmo número de rainhas e viver em seus respectivos lares. Caso uma forma ou aspecto manifeste-se diferentemente, segundo as diferentes características emocionais, ela chama-se Vaibhava Prakasha.
Quando o Senhor se expande em inúmeras formas, não há diferença nas formas, mas devido à diferença nas características, nas cores físicas e nas armas, os nomes são diferentes. Cada escritura védica prescreve regras e princípios regulativos para se adorar diferentes categorias de formas. Quem se purifica ao seguir essas regras e regulações, adora-vos, ó Suprema Personalidade de Deus. Embora manifesto em muitas formas, sois apenas um. A primeira manifestação do aspecto Vaibhava de Krishna é Sri Balarama. Sri Balarama e Krishna têm diferentes cores corpóreas, mas, afora isso, Sri Balarama é, sob todos os aspectos, igual a Krishna. Um exemplo de Vaibhava Prakasha é o filho de Devaki. Ora ele tem 2 mãos, ora 4. Ao possuir 2 braços, o Senhor chama-se Vaibhava Prakasha, e ao possuir 4 braços, ele se chama Prabhava Prakasha. Sob sua forma original, o Senhor veste-se como um vaqueirinho e pensa que é um deles. Ao aparecer como Vasudeva, o filho de Vasudeva e Devaki, sua vestimenta e sua consciência são as de um kshatriya, um guerreiro. Quando a beleza, a opulência e a doçura e os passatempos intelectuais de Vasudeva, o guerreiro, são comparados a Krishna, o vaqueirinho, filho de Nanda Maharaja, percebe-se que os atributos de Krishna são mais agradáveis. Na verdade, Vasudeva fica inquieto só de ver a doçura de Govinda e logo desperta nele uma cobiça transcendental de experimentar tal doçura. Minha querida amiga, este ator dramático aparece como uma segunda forma de meu próprio ser. Como numa cena, ele manifesta meus passatempos como um vaqueirinho transbordando de doçura e fragrância, muito cativantes, que são tão cobiçadas pelas donzelas de Vraja. Quando vejo tal espetáculo, meu coração fica bem agitado. Anseio por tais passatempos e desejo transformar-me em uma donzela de Vraja. Um exemplo de atração de Vasudeva por Krishna ocorreu quando Vasudeva viu a dança dos Gandharvas em Mathura. Outro episódio se deu em Dwaraka, quando Vasudeva ficou surpreso ao ver um retrato de Krishna. Quem é capaz de manifestar doçura maior do que a minha, que jamais se experimentou antes e que deixa todos maravilhados? Ai de mim, eu mesmo, com minha mente confusa ao ver tamanha beleza, desejo ardentemente desfrutá-la como Srimati Radharani. Quando este corpo é manifesto de uma maneira um pouco diferente e seus aspectos são um pouco diferentes em emoções e formas transcendentais, ele chama-se Tad Ekatma. Na Tad Ekatma Rupa existem expansões de passatempos, Vilasa, e expansões pessoais, Swamsha. Logo, há 2 divisões. Segundo a expansão de passatempos e a expansão pessoal, existem diversas diferenças. Novamente, as formas Vilasa dividem-se em 2 categorias, Prabhava e Vaibhava. Aqui também os passatempos dessas formas
são de variedade ilimitada. As 4 principais expansões são chamadas Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna e Aniruddha. Estas chamam-se Prabhava Vilasa. Balarama, que tem a mesma forma original de Krishna, é também vaqueirinho em Vrindavana e também pensa que pertence à classe dos kshatriyas de Dwaraka. Portanto, sua cor e trajes são diferentes, e a ele se dá a designação de forma de passatempos de Krishna. Sri Balarama é uma manifestação Vaibhava Prakasha de Krishna. Ele também se manifesta na expansão quádrupla original de Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna e Aniruddha. Estas são expansões Prabhava Vilasa com diferentes emoções. A primeira expansão do Chaturvyuha, ou seja, as formas quádruplas, é ímpar. Nada compara-se-lhes. Estas formas quádruplas são fonte de ilimitadas formas quádruplas. Estas 4 formas Prabhava de passatempos do Senhor Krishna residem eternamente em Dwaraka e em Mathura. Da expansão quádrupla original, manifestam-se 24 formas. Elas diferem segundo a disposição das armas em suas 4 mãos. Elas chamam-se Vaibhava Vilasa. O Senhor Krishna continua expandindo-se e, dentro do Paravyoma, o céu espiritual, situa-se em plenitude como o Narayana de 4 braços, acompanhado das suas expansões da forma quádrupla original. Assim, as formas quádruplas originais novamente manifestam-se numa segunda expansão quádrupla. As residências dessas segundas expansões quádruplas cobrem as 4 direções. Novamente, essas formas quádruplas expandem-se 3 vezes, começando com Keshava. Assim se completam as formas de passatempos. Do Chaturvyuha existem 3 expansões de cada forma, e elas são denominadas diferentemente segundo a posição das armas. As expansões de Vasudeva são Keshava, Narayana e Madhava. As expansões de Sankarsana são Govinda, Vishnu e Madhusudana. Este Govinda é diferente do Govinda original, pois não se trata do filho de Maharaja Nanda. As expansões de Pradyumna são Trivikrama, Vamana e Sridhara. As expansões de Aniruddha são Irshikesha, Padmanabha e Damodara. Estas são as 12 deidades predominantes dos 12 meses. Keshava é a deidade predominante de Agrahayana e Narayana é a deidade predominante de Pausha. A deidade predominante para o mês de Magha é Madhava e a deidade predominante para o mês de Palguna é Govinda. Vishnu é a deidade predominante de Chaitra. E Madhusudana é a deidade predominante de Vaishakha. No mês de Jyeshta, a deidade predominante é Trivikrama. Em Ashada, a deidade é Vamana. E em Shravana, a deidade é Sridhara. E em Bhadra, a deidade é Irshikesha. No mês de Ashvina, a deidade predominante é Padmanabha. E em Kartika é Damodara. Esse Damodara é diferente de Radha Damodara, o filho de Nanda Maharaja em Vrindavana. Ao colocar as 12 marcas de Tilaka nas 12 partes do corpo,
deve-se cantar o mantra composto desses 12 nomes de Vishnu. Após a adoração diária, ao untar as diferentes partes do corpo com água, a pessoa deve cantar esses nomes à medida que toca cada parte do corpo. De Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna e Aniruddha, existem 8 expansões adicionais de passatempos. Ó Sanatana, por favor, ouve-me enquanto menciono-lhes os nomes. As 8 expansões de passatempos são Purushottama, Achyuta, Nrsimha, Janardana, Hari, Krishna, Adokshasa e Upendra. Dessas 8 expansões, 2 são formas de passatempos de Vasudeva. Seus nomes são Adokshasa e Purushottama. As 2 formas de passatempos de Sankarsana são Upendra e Achyuta. As formas de passatempos de Pradyumna são Nrsimha e Janardana. E as formas de passatempos de Aniruddha são Hari e Krishna. Todas essas 24 formas consistem as principais formas Prabhava Vilasa de passatempos do Senhor. Elas recebem diferentes denominações de acordo com a posição em que seguram as armas nas mãos. Dentre todas elas, as formas que diferem na vestimenta e nos aspectos físicos são designadas como formas de Vaibhava Vilasa. Destas, Padmanabha, Trivikrama, Nrsimha, Vamana, Hari, Krishna e assim por diante têm diferentes características físicas. Vasudeva e os outros 3 são formas Prabhava diretas de passatempos do Senhor Krishna. Dessas formas quádruplas, as expansões de passatempos são em número de 20. Todas essas formas presidem diferentes planetas Vaikunta no mundo espiritual, desde o leste numa ordem consecutiva. Em cada uma das 8 direções existem 3 formas diferentes. Embora todas residam eternamente no céu espiritual, algumas delas situam-se dentro dos universos materiais. No céu espiritual há uma residência eterna de Narayana. Na região mais elevada do céu espiritual, há um planeta conhecido como Krishnaloka, repleto de todas as opulências. O planeta de Krishnaloka divide-se em 3 seções: Gokula, Mathura e Dwaraka. O Senhor Keshava reside eternamente em Mathura, e o Senhor Purushottama, conhecido pelo nome de Jagannatha, reside eternamente em Nilachala. Em Prayaga, o Senhor coloca-se na posição de Bindu Madhava, e em Mandara Parvata ele é conhecido como Madhusudana. Vasudeva, Padmanabha e Janardana residem em Anandaranya. Em Vishnu Kanti encontra-se o Senhor Vishnu, em Mayapur o Senhor Hari, e espalhadas por todo o universo uma variedade de outras formas. Dentro do universo, o Senhor apresenta-se sob diferentes manifestações espirituais, as quais se situam em 7 ilhas em 9 seções. Assim, seus passatempos vão se descortinando. Só para agradar seus devotos, o Senhor vive em todos os universos sob diferentes formas. Assim, ele aniquila os princípios irreligiosos e faz prevalecer os princípios religiosos. Dentre estas formas, algumas são consideradas encarnações.
Exemplos disso são o Senhor Vishnu, o Senhor Trivikrama, o Senhor Nrsimha e o Senhor Vamana. Meu querido Sanatana, por favor, presta atenção à medida que te revelo como as diferentes Vishnu Murtis seguram suas armas, a começar com o disco, e como elas recebem diferentes nomes conforme os objetos se posicionam em suas mãos. O método de contagem começa com a mão direita inferior e prossegue para a mão direita superior, a mão esquerda superior e, por fim, a mão esquerda inferior. O Senhor Vishnu é conhecido de acordo com a ordem com que os objetos são mantidos em suas mãos. Segundo o Siddhartha Samhita, existem 24 formas do Senhor Vishnu. Primeiro, descreverei, baseado no parecer deste livro, a localização das armas, começando pelo disco. Em sua mão direita inferior, o Senhor Vasudeva segura a massa. Na mão direita superior, o búzio, na mão esquerda superior, o disco, e na mão esquerda inferior, a flor de lótus. Em sua mão direita inferior, Sankarsana segura a massa, em sua mão direita superior, o búzio, em sua mão esquerda superior, a flor de lótus, e em sua mão esquerda inferior, o disco. Pradyumna segura o disco, o búzio, a massa e a flor de lótus. Aniruddha segura o disco, a massa, o búzio e a flor de lótus. Assim, no céu espiritual, as expansões encabeçadas por Vasudeva seguram as armas nas respectivas ordens. Só estou apresentando o parecer do Siddhartha Samhita ao descrevê-las. O Senhor Keshava segura a flor de lótus, o búzio, o disco e a massa. O Senhor Narayana segura o búzio, a flor de lótus, a massa e o disco. O Senhor Madhava segura a massa, o disco, o búzio e a flor de lótus. O Senhor Govinda segura o disco, a massa, a flor de lótus e o búzio. O Senhor Vishnu segura a massa, a flor de lótus, o búzio e o disco. O Senhor Madhusudana segura o disco, o búzio, a flor de lótus e a massa. O Senhor Trivikrama segura a flor de lótus, a massa, o disco e o búzio. O Senhor Vamana segura o búzio, o disco, a massa e a flor de lótus. O Senhor Sridhara segura a flor de lótus, o disco, a massa e o búzio. O Senhor Rishikesha segura a massa, o disco, a flor de lótus e o búzio. O Senhor Padmanabha segura o búzio, a flor de lótus, o disco e a massa. O Senhor Damodara segura a flor de lótus, o disco, a massa e o búzio. O Senhor Purushottama segura o disco, a flor de lótus, o búzio e a massa. O Senhor Achyuta segura a massa, a flor de lótus, o disco e o búzio. O Senhor Nrsimha segura o disco, a flor de lótus, a massa e o búzio. O Senhor Janardana segura a flor de lótus, o disco, o búzio e a massa. Sri Hari segura o búzio, o disco, a flor de lótus e a massa. O Senhor Sri Krishna segura o búzio, a massa, a flor de lótus e o disco. O Senhor Adoksaja segura a flor de lótus, a massa, o búzio e o disco. O Senhor Upendra segura o búzio, a massa, o disco e a flor de lótus. Segundo o Hayashisha Pancharatra, existem 16 personalidades. Agora passo a descrever esta impressão de como elas seguram as armas. Conforme essa descrição,
Keshava segura a flor de lótus, o búzio, a massa e o disco. E quanto a Madhava, ele segura o disco, a massa, o búzio e a flor de lótus nas mãos. Segundo o Hayarshisha Pancharatra, Narayana e outros também apresentam-se diferentemente, segurando as armas em suas diferentes mãos. Krishna, a suprema personalidade de Deus original, designado como filho de Maharaja Nanda, tem dois nomes. Um é Swayam Bhagavan e outro Lila Purushottama. O próprio Senhor Krishna circunda Dwarakapuri a fim de protegê-la. Em diferentes partes de Puri, em 9 locais, ele se expande sob 9 formas diferentes. As 9 personalidades mencionadas são Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna, Aniruddha, Narayana, Nrsimha, Hayagriva, Varaha e Brahma. Já descrevi as formas de passatempos e as de Prakasha. Agora, por favor, ouve sobre as diferentes expansões pessoais. A primeira expansão pessoal é Sankarsana, e as demais são encarnações como a encarnação de peixe. Sankarsana é uma expansão do Purusha, ou Vishnu. Encarnações tais como Matsya, a encarnação de peixe, aparece em diferentes yugas para realizar passatempos específicos. Existem 6 categorias de encarnações, avataras, de Krishna. Uma delas são as encarnações de Vishnu, Purusha Avataras, e outras delas são as encarnações designadas para a realização de passatempos Lila Avataras. Existem encarnações que controlam as qualidades materiais, Guna Avataras, encarnações dos manos, Manvantara Avataras, encarnações em diferentes milênios, Yuga Avataras, e encarnações de entidades vivas dotadas de poder, Sakyavesha Avataras. A infância e a meninice são as idades típicas da deidade. Krishna, o filho de Maharaja Nanda, realizou seus passatempos como uma criança e como um menino. Existem inúmeras encarnações de Krishna, e é impossível contá-las ao todo. Podemos ter uma vaga ideia do que elas sejam ao estudarmos o exemplo da lua e dos galhos de uma árvore. Os brahmanas eruditos, assim como centenas de milhares de poças d'água, provêm de grandes reservatórios d'água. Inúmeras encarnações fluem de Sri Hari, a suprema personalidade de Deus e o reservatório de todo o poder. No início, Krishna encarna como Purusha Avataras, ou encarnações de Vishnu, que são de 3 classes. Vishnu tem 3 formas chamadas Purushas. A primeira, Mahavishnu, é o criador da totalidade da energia material, Mahat. A segunda é Garbhodakashayi Vishnu, que se situa dentro de cada universo. E a terceira é Kshirodakashayi Vishnu, que vive no coração de todo ser vivo. Aquele que conhece estes 3 liberta-se das garras de Maya. Krishna tem potências ilimitadas, das quais 3 são principais: a força da vontade, o poder do conhecimento e a energia criativa. O predominador da potência de desejo é o Senhor Krishna, pois por sua vontade suprema tudo passa a existir. Ao se desejar, há necessidade de conhecimento,
e esse conhecimento manifesta-se através de Vasudeva. Não há possibilidade de criação sem pensar, sentir, desejar, conhecer e agir. A junção da vontade, do conhecimento e da ação supremos ocasiona a manifestação cósmica. O Senhor Sankarsana é o Senhor Balarama, sendo o predominador da energia criativa. Ele cria tanto o mundo material quanto o mundo espiritual. Este Sankarsana original, o Senhor Balarama, é a causa tanto da criação material quanto da criação espiritual. Ele é a deidade predominante do egotismo. E pela vontade de Krishna e pelo poder da energia espiritual, ele cria o mundo espiritual que consiste no planeta Goloka Vrindavana e nos planetas Vaikunta. Embora, no que respeita ao mundo espiritual, a criação esteja fora de cogitação, mesmo assim o mundo espiritual manifesta-se pela vontade suprema de Sankarsana. O mundo espiritual é a morada dos passatempos da energia espiritual eterna. Gokula, a morada e planetas supremos, assemelha-se a uma flor de lótus de 1000 pétalas. O vertícilo desta flor é a morada de Krishna, o Senhor Supremo. Esta suprema morada em forma de lótus é criada pela vontade do Senhor Ananta. Por meio da energia material, este mesmo Senhor Sankarsana cria todos os universos. A energia material embotada, que os linguistas modernos apelidam de natureza, não é a causa do universo material. Sem a energia da Suprema Personalidade de Deus, a matéria bruta não pode criar a manifestação cósmica. Seu poder não surge da energia material em si, mas emana de Sankarsana. A matéria bruta em si não pode criar nada. É pelo poder da Suprema Personalidade de Deus que a energia material produz a criação. O ferro em si não tem poder nenhum de queimar, mas ao entrar em contato com o fogo, ele assume essa característica. Balarama e Krishna são as causas originais, eficientes e materiais do mundo material. Como o Mahavishnu e a energia material, eles penetram nos elementos materiais e criam as diversidades por intermédio de múltiplas energias. Deste modo, eles são a causa de todas as causas. A forma do Senhor que vem ao mundo material para criar chama-se Avatara ou encarnação. Todas as expansões do Senhor Krishna são, na realidade, residentes do mundo espiritual. Contudo, ao descerem ao mundo material, são chamadas de encarnações, avataras. Para lançar seu olhar sobre a energia material e dotá-las de poder, o Senhor Sankarsana primeiro encarna como o Senhor Mahavishnu. No princípio da criação, o Senhor expandiu-se sob a forma da encarnação Purusha, acompanhado de todos os ingredientes da criação material. Primeiro, com o propósito de manifestar os universos materiais, ele criou as 16 energias principais adequadas para a criação. Karanodakashayi Vishnu, Mahavishnu, é a primeira encarnação do Senhor Supremo e é o Senhor do tempo eterno, do espaço, da causa e efeitos, da mente, dos elementos, do ego material, dos modos da natureza, dos sentidos, da forma universal do Senhor, de Garbhodakashayi Vishnu e do somatório de todos os seres vivos, tanto móveis quanto inertes.
Essa personalidade de Deus original, chamado Sankarsana, primeiro deita-se no rio Viraja, que serve de fronteira entre o mundo material e o mundo espiritual. Como Karanodakashayi Vishnu, ele é a causa original da criação material. O Viraja, ou oceano causal, é a fronteira entre o mundo espiritual e o mundo material. A energia material situada numa orla deste oceano não tem acesso a outra orla, que é o céu espiritual. No mundo espiritual não se vê nem medo, nem se vê o modo da paixão, nem o modo da ignorância ou alguma mistura de ambos. Lá inexiste a bondade contaminada, bem como a influência do tempo ou mesmo de Maya. Somente os devotos puros do Senhor, que tanto os semideuses quanto os demônios adoram, residem no mundo espiritual como companheiros do Senhor. Maya tem duas funções. Uma chama-se Maya e a outra Pradana. Maya refere-se à causa eficiente e Pradana aos ingredientes que criam a manifestação cósmica. Quando a Suprema Personalidade de Deus lança seu olhar sobre a energia material, ela se agita. Nesse momento, o Senhor injeta o sêmen original, do qual surgem as entidades vivas. Para fecundar com as sementes das entidades vivas, o Senhor não toca diretamente a energia material, mas toca essa mesma energia com sua específica expansão funcional. E dessa maneira, as entidades vivas, partes integrantes do Senhor, são inseminadas na natureza material. Desde um tempo que se perde na memória, após impor à natureza material as três qualidades, a Suprema Personalidade de Deus injeta os sêmens de inúmeras entidades vivas dentro do ventre dessa natureza material. Assim, a natureza material dá à luz a totalidade da energia material conhecida como Iramaya Mahatattva, a representação simbólica original da manifestação cósmica. No devido curso do tempo, a Suprema Personalidade de Deus, Mahavishnu ou Mahavaikunthanata, por intermédio de outra expansão sua, coloca a semente das entidades vivas no ventre da natureza material. Em primeiro lugar, manifesta-se a totalidade da energia material, e destas surgem as três classes de egotismo, que são as fontes originais de onde se expandem todos os semideuses, as deidades controladoras, sentidos e elementos materiais. Combinando todos os diferentes elementos, o Senhor Supremo criou todos os universos. Tais universos são ilimitados, não há possibilidade alguma de enumerar todos eles. A primeira forma do Senhor Vishnu chama-se Mahavishnu, e ele é o criador de quem se origina a totalidade da energia material. Os inúmeros universos emanam dos poros de seu corpo. Entende-se que esses universos flutuam no ar enquanto o Mahavishnu exala. Eles são como partículas atômicas que flutuam nos raios solares e atravessam as frinchas de uma tela. Dessa maneira, a expiração de Mahavishnu cria todos esses universos que retornam ao seu corpo quando ele inala. As opulências ilimitadas de Mahavishnu
estão muito além do conceito material. Os Brahmas e outros senhores dos mundos mortais aparecem dos poros do Mahavishnu e permanecem vivos durante uma única expiração dele. Adoro Govinda, o Senhor primordial, pois o Mahavishnu é uma porção de sua porção plenária. Mahavishnu é a superalma de todos os universos. Deitado no oceano causal, ele é o amo de todos os mundos materiais. Acabo assim de explicar a verdade da primeira personalidade de Deus, Mahavishnu. Agora passarei a explicar as glórias da segunda personalidade de Deus.